Propriedades ou props e composição de componentes. As props, abreviação de properties ou propriedades, são o mecanismo principal para passar dados de um componente pai para um componente filho no React. Eles funcionam de forma semelhante aos atributos do HTML, mas podem conter qualquer valor JavaScript, incluindo strings, números, objetos, arrays e até mesmo funções. Algumas características importantes das props: elas são somente leitura, ou seja, um componente nunca deve modificar as suas próprias propriedades. Fluem em uma única direção, de cima para baixo na árvore de componentes. Permitem que componentes sejam reutilizáveis e configuráveis. Podem ter valores padrão, como os default props. A composição de componentes é o processo de combinar componentes menores para criar interfaces mais complexas. Isso nos permite reutilizar código e evitar duplicação, separar responsabilidades. Cada componente faz uma coisa em específico. Criar hierarquias de componentes organizadas e fáceis de manter. Vamos ver como isso funciona na prática. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o nosso componente saudação e a gente vai preparar ele para receber props. Então, vou colocar aqui props. E ao invés de eu ter esse conteúdo aqui, eu vou remover todo mundo. E a partir de agora, o meu componente ele vai se basear nas propriedades que eu vou passar para ele para poder mostrar as informações na tela. Então, o meu nome ele vai vir de props.nome. E eu vou adicionar aqui uma mensagem também. Então, props.mensagem. Show de bola. Se eu salvar aqui, provavelmente eu vou ter algum erro de execução. Exatamente. Não está mostrando nada, porque eu não tenho ainda essas propriedades setadas no meu componente. Então, a gente vai vir aqui agora para o nosso app.js e a gente vai alterar ele. Tá? Ele vai precisar de um nome e uma mensagem. Pronto, tá aqui o nosso Olá, João, seja bem-vindo, já sendo mostrado. Mas agora, para a gente ver a reutilização desse componente, eu vou trocar aqui, Olá, Maria. Pronto, salvei e instantaneamente esse componente já renderizou para mim o nome e a minha nova mensagem que eu acabei de colocar. Porém, como vocês notaram, eu não tive nenhuma informação de que esse componente tem essas duas propriedades disponíveis para mim. Por quê? Aqui dentro, eu estou passando apenas a variável props e eu posso colocar qualquer coisa aqui. Então, se eu adicionar mais uma propriedade aqui qualquer, vai ser permitido. Porém, não é algo muito comum de se fazer. Então, uma boa prática que os desenvolvedores de React desenvolveram é utilizar a desestruturação de objetos para tornar o código mais limpo. Então, com isso em mente, vamos dar uma refatorada aqui no nosso componente saudação. Ao invés de props, eu vou fazer um destruct deles aqui, né? E vou passar o nome e a mensagem para ele, tá? E aqui embaixo eu já posso mandar o nome e a mensagem direto. Vou salvar esse cara e vou salvar aqui também. Nada mudou, porque eu simplesmente disse para o meu componente que agora as propriedades que ele vai esperar receber são essas duas. Com isso, eu tenho aqui agora disponível para mim a minha propriedade nome e a minha propriedade mensagem, indicando que esse componente espera duas propriedades. Ele adicionou aqui a propriedade key também, porque aconteceu de eu estar repetindo esse componente mais de uma vez. Então, para ele não se perder na árvore de componentes na hora de fazer uma atualização, geralmente a gente utiliza esse key aqui. Porém, nesse caso, a gente está apenas replicando o mesmo componente. É bem mais simples aqui, não tem necessidade disso. Então, por enquanto, a gente não vai utilizar esse key. E vocês podem ver que isso aqui é um atributo padrão adicionado pelo próprio React para facilitar no desenvolvimento. E assim como eu tinha dito anteriormente, é possível eu passar variáveis para dentro do meu componente. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Olha que maravilha! Eu passei uma variável para dentro do componente e ele interpretou lá dentro e só passou para mim o mesmo resultado que eu coloquei nas minhas variáveis dentro do meu app component. Então, esse aí é o poder do React e a versatilidade que você tem utilizando ele. Agora, vamos supor que eu não passe alguma dessas propriedades. Como eu faço para o meu componente continuar funcionando normalmente, caso elas não existam? Aí, nós trabalharemos agora com um negócio chamado Default Props. E o que é isso? Nada mais é do que você definir um valor padrão para essas propriedades, caso elas não sejam utilizadas juntamente com o componente. Então, aqui para minha propriedade nome, eu vou dar um valor padrão de visitante.
E para minha propriedade mensagem, eu vou dar um bem-vindo ao React. Com isso, nada mudou, eu já salvei, nada mudou aqui do outro lado, porque os componentes que eu estou utilizando aqui, eles têm valores. Mas, se eu adicionar um novo componente, saudação, e eu salvar, notem que a hora que eu salvar, ele vai mostrar para mim os valores padrão que eu coloquei lá na função construtora desse componente. Olha lá, agora nós temos aqui um componente vazio e ainda assim ele está mostrando alguma coisa aqui dentro para mim, tá? Então, no caso, são os valores padrão que eu tinha deixado lá previamente, né? O olá visitante e o bem-vindo ao React. Agora vamos dar uma dificultada um pouquinho nas coisas e vamos criar um componente que utiliza outro componente dentro do seu corpo. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar o meu novo componente, ele vai se chamar card. Pronto, eu já criei o meu componente aqui. Notem que esse componente ele tem uma variável diferente, chamada children. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Agora, para a gente não perder essa parte, eu vou comentar tudo aqui, certo? E vou criar um novo... Eu vou chamar o meu componente novo aqui, chamado card. Pronto. E dentro dele, tá? Eu vou ter aqui o seguinte, eu posso ter o meu título e aqui dentro vai ser o meu children, tá? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o meu componente saudação. Feito, a hora que eu salvar aqui, vocês vão ver a mudança na tela ali, ó. Nós temos o título que foi utilizado e o outro componente. Tá, mas BX, por que é que renderizou outro componente sendo que você tinha um children lá? Porque é exatamente isso. Normalmente, quando nós definimos um children dentro do React, é justamente para renderizar um novo componente no local. Mas isso é algo que nós utilizamos como convenção. Porque eu posso simplesmente utilizar esse cara aqui dentro como um children, tá? Eu vou comentar só para vocês verem o que pode acontecer aqui, ó. Esse children pode ser uma string também. E ele renderizou lá. Se eu mudar essa string para ela receber este componente no lugar, também vai funcionar. Olha só, tá? E essa daqui é uma das magias do React, mas também é onde começa a dar uma bagunçada nas coisas. Então, sempre sigam as convenções que no projeto são utilizadas, né? Para você não confundir as pessoas que vão trabalhar junto com você ou até mesmo você dentro do seu código. Agora, uma outra utilização aqui, ó, como esse cara ele pode ser qualquer coisa, eu vou colocar aqui para mim um novo card com um título e aqui dentro eu posso pôr qualquer coisa, como eu falei para vocês. No React, um JSX Element é qualquer elemento que eu quiser. Então, eu vou colocar um P aqui, pronto, tá lá, ó, o meu novo card, tá? Com 2 elementos aqui dentro, porque ele vai renderizar para mim utilizando o children aonde ele está colocado dentro do meu componente. Então, não importa o que eu passar aqui dentro, vai funcionar sempre. Então, essa daqui é a composição de componentes do React. Então, nesse vídeo, nós aprendemos sobre props, que nos permitem passar dados entre componentes, e sobre composição, que nos permite criar interfaces complexas combinando componentes mais simples. Vimos como definir props, usar valores padrão e trabalhar com a prop especial Children. Então é isso para esse vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, é nóis. Eu fui!